Há uns 2 anos atrás eu fiz um vídeo sobre as capas do mangá de Blue Lock, onde eu trazia uma análise a fundo de muitos aspectos envolvendo as capas dos volumes. Falava sobre a tão falada teoria das capas e também mencionei brevemente sobre alguns elementos visuais e simbólicos interessantes que elas possuem. Hoje em dia a teoria das capas está absolutamente morta por muitos motivos, mas ainda é interessante olhar para essas capas para a gente ver como elas carregam simbolismos interessantes sobre alguns personagens. Antes de mais nada, eu preciso mencionar, não são todas as capas que possuem esses simbolismos, sendo provavelmente uma ideia que surgiu durante a publicação do mangá. Por isso é mais fácil da gente observar esses simbolismos nas capas mais recentes, embora algumas mais antigas também tenham algumas imagens um pouco curiosas acerca de alguns personagens. As capas de Blue Lock tomam um certo hate de vez em quando por elas serem muito simples. Eu acho que essa simplicidade dá margem para que sejam feitas muitas coisas. Afinal, nós temos aqui, como eu vou mostrar nesse vídeo, algumas imagens que dizem bastante sobre os personagens, mesmo sendo imagens bem simples nas capas. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algumas capas do mangá, algumas capas de volumes do mangá, em que a gente consegue observar alguns simbolismos e imagens interessantes. Não são todas as que possuem, como eu disse anteriormente, mas aqui a gente vai falar de algumas. Antes da gente começar de fato, a gente precisa entender o que significa um dos elementos principais dessas imagens: as correntes. Em quase todas as capas de volume de Blue Lock, os personagens estão acorrentados pelo pescoço. Essa corrente simboliza justamente o ego deles, o elemento principal da narrativa de Blue Lock desde o começo, a fonte principal da motivação de todos os personagens, o seu ego. E essas correntes representam justamente isso, estarem acorrentados, estarem conectados com os seus egos. Por isso que todos os personagens que são jogadores possuem essas correntes nas capas. Algumas delas têm algumas coisas especiais, mas a gente já vai chegar nesse ponto. Começando do começo, vamos começar em ordem cronológica de qual as capas foram publicadas. Uma que a gente tem que mencionar é a capa do ego. A capa do ego possui 4 correntes saindo do pescoço dele. Por que que isso acontece? Se todos os jogadores do Blue Lock possuem apenas uma corrente, o ego possui 4 justamente por ele simbolizar uma pessoa que se conectou diretamente, se conectou de forma ainda mais profunda com o seu próprio ego. Afinal, bom, tá justamente no nome dele, ele é o criador do Blue Lock, então faz sentido que ele esteja mais acorrentado a isso do que todos os outros. Assim como a Anri não tem nenhuma corrente na capa dela, afinal ela não é uma jogadora, então ela não está conectada com o ego dela, assim como os outros personagens estão. Indo para os jogadores de fato, o primeiro que eu vou mencionar nesse vídeo é o Oliver Aiko. A corrente do Aiko parece estar normal em primeira instância, mas se você observar ela bem, você vai ver que ela tem algumas pequenas rachaduras. A corrente rachada pode significar muita coisa. Uma das teorias mais antigas do público era que essas correntes fragilizadas em algumas capas poderiam simbolizar a ascensão daquele personagem a um nível próximo ao nível mundial. Porém, essa teoria hoje em dia está quebrada e eu já vou falar o porquê. Portanto, a corrente do Aiko rachada não poderia significar um despertar a um nível mundial. Na minha interpretação, como a corrente simboliza o ego de cada um deles, a corrente rachada significa exatamente o que aconteceu com o ego do Aiko, uma pessoa que no passado teve o seu ego destruído, uma pessoa que teve o seu sonho destruído, porém se redescobriu, reconstruiu o seu ego fragilizado. Por isso a corrente está rachada. Ela não está rachada porque ela está prestes a quebrar. Ela está rachada porque ela foi consertada. Um dia ela foi quebrada e agora ela está inteira novamente. O que é um paralelo direto com o Itoshi-sai. Na capa do Itoshi-sai a gente vê uma corrente rompida, porém com diversos brilhos dourados. Essa capa simboliza justamente o que aconteceu com o Sai. Na minha interpretação, os brilhos dourados em uma corrente dessas simbolizam a ascensão de um jogador. A corrente do Sai brilha em dourado e também está quebrada, ela meio que está enferrujada, se vocês olharem bem em algumas partes da capa. Na minha interpretação, isso significa que o ego do Sai
foi destruído de alguma forma. A gente não sabe como isso aconteceu porque a gente não sabe o que aconteceu com ele na Espanha. É um dos maiores mistérios da obra. Mas eu tenho certeza que quando a gente descobrir, a gente vai compreender por que o ego do Sai foi tão fragilizado pelo que aconteceu lá. Na minha visão, a corrente do Sai está rompida justamente para simbolizar esse ego destruído que ele teve. E o brilho dourado simboliza exatamente a ascensão que ele possuía. Um outro exemplo interessante é o Kaiser. O Kaiser tem uma corrente transparente, uma corrente de vidro, com a tatuagem dele aparecendo por trás. Essa é um dos que tem um significado mais interessante, na minha opinião. O Kaiser possui uma corrente transparente para ser um simbolismo direto do seu ego frágil. Por mais que o Kaiser seja um dos personagens mais arrogantes da obra, ele também é um dos que teve o seu ego quebrado da forma mais fácil. Eu toquei mais nesse assunto no meu vídeo da análise do Kaiser. Eu sugiro que vocês deem uma olhada lá depois, se vocês não viram ainda. Mas a tatuagem do Kaiser representa o impossível, né? A rosa azul é impossível de existir na natureza, por isso ela simboliza o impossível, que o Kaiser é capaz de fazer o impossível. Portanto, esse é o centro do ego do Kaiser. Por isso que a tatuagem é mostrada por trás do seu ego frágil na sua capa. O Nash é um personagem que está diretamente conectado com isso. As correntes do Nash são envoltas em rosas azuis, justamente porque o ego do Nash é conectado ao Kaiser. O Nash apenas joga, ou pelo menos jogava, para servir ao Kaiser, porque o Kaiser inspirava ele a querer continuar jogando futebol. E isso é um detalhe que eu acho interessante. Como as capas dos volumes foram feitas em épocas específicas, representando um certo personagem, elas representam aquele personagem apenas naquele período específico. Por exemplo, hoje em dia, o ego do Kaiser já não é mais tão frágil como era antigamente, então a corrente não representa mais exatamente o que representava antes. Assim como as rosas azuis não são mais o centro do ego do Nash. Então talvez, se ele recebesse outra capa, elas não estariam mais lá. Tem muitos personagens de Blue Lock que merecem receber uma nova capa de volume justamente por causa disso. Porque eles tiveram mudanças de personalidade, eles tiveram um desenvolvimento e representam coisas diferentes do que representavam antes agora. Passando para o próximo item da lista, a gente tem o Hiyori, que também é uma das minhas favoritas, pelo que ela representava na época, né? Na época do desenvolvimento do Hiyori, quando a gente observa no jogo contra o Ubers. A corrente do Hiyori é a mais curta, e a gente consegue ver que ela é acorrentada, ela tem um peso na ponta no formato de uma bola de futebol. Por que que isso é representado dessa maneira? A corrente curta do Hiyori representa diretamente o seu ego pequeno. O Hiyori tinha um ego pequeno, um ego fraco, justamente por todos os traumas que ele passou em relação aos pais dele. E a corrente dele também metaforicamente indica o quanto acorrentado ao futebol ele era. Diferente dos outros que a gente não vê a ponta das suas correntes, a gente vê a ponta da corrente do Hiyori. O seu ego fraco era acorrentado ao futebol. Porém, como a gente vê no próprio jogo do Ubers, isso é uma metáfora visual que aparece durante a partida, o Hiyori se liberta dessa prisão e se permite jogar de verdade. Assim, ele tem essa corrente quebrada, justamente sugerindo o renascimento. Ele não está mais acorrentado ao futebol, ele pode deixar o próprio ego dele nascer agora. O Hiyori é um dos que mais precisaria de outra capa para a gente poder ver esse simbolismo sendo aplicado novamente. O Dom Lorenzo e o Charles são dois exemplos bem particulares. O Lorenzo possui uma corrente normal, porém com algumas marcas de mordida ao redor do pescoço dele. Essas marcas simbolizam uma coisa em específico, que é uma representação do ego do Lorenzo. Toda a questão que ele tem com devorar a elite, devorar os mais fortes, o devorador de ais, é representado por essa corrente mordida. Assim como o Charles, que possui diversas imagens de demônios durante a corrente dele, né? Os elos da corrente dele são formados por pequenas imagens de demônios justamente pelo tipo de trapaça, entre aspas, que o Charles faz no campo, o tipo de jogada traiçoeira que ele costuma realizar. Além de que essa imagem desse demoninho é a marca registrada do Charles, então é justo que o ego dele seja representado por isso. Muito se falava antigamente sobre as luzes nas capas de Blue Lock, porém eu não acho que elas sejam tão importantes quanto parecem. Muita gente falava antigamente sobre como o Rin tinha uma luz rosa na capa dele, o que poderia simbolizar que ele estava conectado ao Shidou de alguma forma, ou coisa do tipo.
mas eu acho que na maioria das vezes isso é só estética. Porém, tem 2 casos, na verdade 3 casos, em que eu acredito que essas luzes realmente significam alguma coisa. A primeira é na capa do Sendou, onde a gente vê um brilho azul emanando da corrente dele. O Sendou na capa segura a corrente, muito provavelmente simbolizando o momento em que o Sendou agarrou a filosofia do Blue Lock e resolveu adotar ela para si. Lembrando que o volume que tem essa capa do Sendou cai exatamente em um capítulo onde o Sendou faz o único gol dele na Liga Não Egoísta. Então, muito provavelmente é isso que representa, o Sendou agarrando a filosofia do Blue Lock. Por isso, a luz azul na corrente. O Nanase e o Zantetsu têm uma coisa parecida. Nas suas capas eles têm um brilho verde e rosa, respectivamente. E se vocês pararem para lembrar, era justamente o que estava acontecendo com eles no jogo do PXG. Enquanto o Nanase seguia e auxiliava os movimentos do Rin, por isso o brilho verde, o Zantetsu seguia os movimentos do Shidou, por isso o brilho rosa. Na minha visão, esses são os únicos brilhos, as únicas luzes na capa que a gente pode considerar como tendo realmente um significado próprio. O Igarashi, por outro lado, tem um simbolismo muito interessante. Na sua capa, a sua corrente é formada por um cordão de contas tradicional do budismo, justamente para simbolizar que o Igarashi seria eliminado. Ele está amarrado ao templo, ele está amarrado ao templo que a família dele administra. Esse seria o final dele de um jeito ou de outro. Ele não conseguiu desenvolver o ego dele ao ponto de se tornar a coisa principal, o aspecto principal dele. Ele continuou amarrado ao templo. E é por isso que foi para lá que ele voltou. Os últimos 2 exemplos são bem interessantes. A corrente do Loki tem alguns detalhes muito interessantes. Ela é uma capa que se difere bastante das outras por muitos motivos. Ela tem uma corrente mais frouxa e completamente brilhante. Na minha interpretação, isso pode simbolizar 2 coisas. A corrente mais larga ao redor do Loki, não se fechando completamente, pode simbolizar ou que ele tem um ego mais frouxo, ou que ele tem um ego que ainda está em formação. Talvez essa corrente não esteja brilhando, talvez ela esteja com um aspecto de que está sendo forjado, o que é interessante. Se vocês analisarem, a gente não sabe tanto sobre o Loki, a gente não sabe sobre a motivação, nem sobre o passado dele. Talvez algo no passado do Loki construa esse aspecto dele, talvez ele ainda seja uma pessoa que tem esse ego sendo forjado. Porém, eu acredito que no caso do Loki, não é necessariamente isso, embora é uma teoria interessante. Eu acredito realmente que o brilho da corrente dele simboliza essa grande ascensão que ele está passando. Mesmo tendo só 17 anos, ele já joga nas ligas profissionais. O Loki é realmente um monstro, ele está numa ascensão absurda e a corrente brilhando simboliza justamente isso. Brilhando muito mais do que a do Sai, inclusive. E por último, na última capa que saiu até a data que eu tô gravando esse vídeo, a gente tem a capa do Buratsuta, que também não é um jogador, mas a corrente dele tem diversos elementos de ouro e bronze, como se fossem moedas, muito provavelmente simbolizando a obsessão que ele tem com o lucro e com o capitalismo, o quanto ele gosta de capitalizar em cima do mundo do futebol, o quanto ele está acorrentado a isso. Um detalhe muito interessante é que um desses elos dessa corrente possui uma aparência de caveira com a feição característica que o Nagi faz em muitos momentos, justamente simbolizando o quanto o Buratsuta é acorrentado a não deixar o Nagi ser eliminado do Blue Lock. A gente viu nos últimos capítulos que o Buratsuta não quer deixar o Nagi ser eliminado de jeito nenhum, embora o Nagi já tenha sido eliminado. E também, no último capítulo lançado até o momento, o Buratsuta inclusive foi ver o Nagi pessoalmente, provavelmente para discutir algo em cima desse assunto. Então é realmente um plot que acredito que nos próximos capítulos a gente esteja já vendo como isso vai desenrolar. Mas enfim, o vídeo foi isso. Comentem o que vocês acharam, se vocês acham isso interessante. O que vocês gostariam de ver caso outros personagens que já tiveram capa ganhassem uma capa nova? O que vocês gostariam de ver diferente na corrente deles? Pessoalmente, eu adoraria ver algo como a corrente do Isagi ter mais o seu padrão de peça de quebra-cabeça ou coisa do tipo. Seria uma coisa muito interessante. Assim como o aspecto da capa do Rin talvez ter algo mais distorcido
na corrente dele justamente para simbolizar o ego distorcido que ele tem. Dois personagens que eu também acho que com certeza deveriam ganhar uma capa nova são o Nagi e o Kunigami, já que eles passaram por mudanças bem drásticas com o passar da obra. Mas enfim, o vídeo foi isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!